paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a classe Semeadores de Cristo e os professores Stephanie e Ciro Valadão. Estamos estudando lição 11, Enfrentando as Fornalhas da Vida, da revista da editora Betel, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, com lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. O textuário desta lição está em Daniel 3,30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. A verdade aplicada nesta lição é que aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. O texto de referência está em Daniel 3, do 13 ao 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Introdução. Nesta lição veremos a bondade e fidelidade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus guarda de todo o mal aquele que persevera firme, seguindo os seus mandamentos. 3 jovens amigos de Deus. Esta lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, amigos do jovem Daniel. Estes 3 jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia, e lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vamos ler Daniel capítulo 1, versículos 6 ao 7. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. 1.1. Nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abdinego, juntamente com Daniel, se viram diante de 2 alternativas. A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia. A segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhes foram oferecidas. O texto bíblico nos mostra que Daniel e seus amigos não tiveram dúvidas sobre qual lado ficar. Vamos ler Daniel 1:8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Eles seguiram firmes ao lado do Senhor. Aqui cabem 2 interrogações. Quais têm sido as suas escolhas? Em suas escolhas, Deus tem sido a primazia? 1.2. Não deixa que seus olhos te enganem. Sadraque, Mesaque e Abdinego não se deixaram enganar por seus nomes. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. A comida e o vinho do rei ao olhar humano eram atrativos, porém era mais um aspecto do extenso programa de assimilação da cultura babilônica, como destacado no comentário histórico-cultural da Bíblia. Diante de uma alimentação abundante e os melhores vinhos babilônicos, estes jovens escolheram fazer a diferença. Que possamos, diante das investidas de Satanás, fazer escolhas assertivas, como as desses jovens. Satanás enganou Eva por meio do olhar.
Davi pecou com Betseba por um olhar. Demas foi atraído pelas coisas do mundo, mas na contramão de tudo estavam os 4 jovens. 1.3 Nossas escolhas mostram quem somos. Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa de artifícios para lhes afastar do Senhor. Estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte de nossa história. Vamos ler Salmo 31:3. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida. Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é nossa salvação não é hipótese, é fato. 2. Fé em tempos difíceis. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida quando o jovem Daniel interpretou seu sonho. Vamos ler Daniel, capítulo 2, versículo 47. E ele disse a Daniel: O Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os seis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Ainda assim, não aprendeu nada sobre Deus, pois ambicionou ser adorado como tal. Vamos ler Daniel 3, versículos do 1 ao 6. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: Povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se se prostrar diante da imagem deste monarca, e isto lhe trouxe consequência. 2.1 A insanidade de um monarca. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias para assistirem à consagração de sua estátua levantada em sua homenagem. Em Daniel 3:3 diz que todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Podemos dizer que este monarca era um narcisista clássico. Daniel 4, do 29 ao 30 está escrito assim: 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço de seu palácio na cidade de Babilônia e disse: Como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Quando todos os seus súditos se reuniram e estavam de pé diante da estátua, ele ordenou: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será, na mesma hora, lançado dentro do forno de fogo ardente. Tal ordem acarreta em uma prova de fé jamais vista na história. 2.2 Fé em meio à morte.
Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens fiéis e tementes a Deus não se curvaram e não adoraram aquela estátua. Daniel 3,12 diz assim: Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam cultos ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Diante de tal afronta, alguns homens correram para denunciá-los ao rei. Daniel 3,8 diz assim: Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Essa informação não agradou nada ao rei Nabucodonosor, que lhes deu mais uma oportunidade de se retratarem de tamanho agrave. Daniel 3, versículos 15 está assim: Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Contudo, os 3 jovens tinham convicção de seu ato e o que isto poderia lhes custar. Ainda assim, não abriram mão do seu Deus. Daniel 3,17 está assim: Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Aprendemos com estes jovens que quem não tem perspectiva eterna pode temer a morte, mas quando sabemos que tem algo muito melhor nos aguardando, a morte passa a ser lucro. Em Filipenses 1,21 está assim: Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, quando morrer é lucro. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrarem seus joelhos diante daquela estátua. Então os jovens disseram um sonoro não ao rei, não lhes importando o que poderia fazer o monarca. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e ordenou que os lançassem no fogo ardente. Vamos ler Daniel 3,20. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. É preciso ressaltar que a fornalha estava tão aquecida que o fogo matou os homens que lançaram os jovens na fornalha. Daniel 3,22. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. O risco era notório. A sentença já havia sido dada pelo rei: extermínio para os insurgentes hebreus. Entretanto, os 3 jovens hebreus tinham plena certeza de que haviam tomado a decisão certa: permanecer fiel a Deus. 3. Um Deus que confunde o inimigo. Em uma conjuntura onde não teria outro final, a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Isso está escrito em Daniel 3, versículo 24. O rei não estava vendo 3, mas 4, e o 4º era semelhante ao filho dos deuses. Na visão do rei, ele era o 4º homem, mas para a igreja, ele é o primeiro, pois já estava lá esperando os 3, para que o fogo não lhes fizesse mal. Deus entra conosco na fornalha. Na visão de Nabucodonosor e do povo da Babilônia, era só uma fornalha, porém para Deus era um cenário propício para um milagre. Era hora de socorrer os 3 jovens hebreus que demonstraram fé e confiança no Senhor. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Está escrito em Daniel 3, versículo 18. A presença de uma 4ª pessoa inquietou o rei. Afinal, ele tinha mandado lançar 3 homens na fornalha e não 4. Então ele entende que algo sobrenatural está acontecendo dentro daquela fornalha, como nunca antes havia
acontecido. Daniel 3:25 está assim: Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Diante de tudo o que estava acontecendo, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha e reconheceu diante de todos que o 4º elemento da fornalha se tratava de ninguém menos do que o anjo do Senhor. Vamos ler Daniel 3:28. O rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Hoje, o 4º homem está conosco, nos livrando das fornalhas que o mundo tenta nos lançar continuadamente. Em Deus, somos mais que vencedores. Não importa as circunstâncias que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, seremos por Ele honrados. O grande amor de Deus nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Ser mais que vencedor é saber que quando a crise vem, a vitória está garantida. João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. As escrituras encerram a história sobre esses 3 jovens, mostrando que o rei Nabucodonosor lhes fez prosperar na província da Babilônia. Daniel 3:30 diz assim: Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Deus honra aqueles que lhe são fiéis. 3.3 Nosso socorro vem do alto. Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Daniel 3:29. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Devemos crer sempre no Senhor. Somente Ele pode nos livrar dos nossos inimigos. Conclusão. Por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo e a deixarem de confiar e adorar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. E os objetivos dessa lição foram mostrar que não devemos nos curvar ao mundo e ressaltar que Deus nunca nos deixa só e revelar que é no fogo que somos testados. Agradecemos a atenção dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe.